Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de grafite. Meu nome é Evandro e sou educador pela Casa do Hip Hop da cidade de Tiradentes. Na aula de hoje a gente vai falar sobre letras e as superfícies em que elas podem ser aplicadas. Então, para a gente dar uma relembrada aí, né, nas aulas anteriores, a gente falou já de estilo de letras e a gente falou da questão do grafite e arquitetura, né? Como o grafite ocupa do espaço da cidade, né? E a forma que a gente enxerga a cidade. Então, quando a gente fala de superfície, isso também entra nessa ideologia, nesse conceito do grafite. Bom, o grafite, por si só e pela sua tradicionalidade, trabalha-se letras e personagens, né? Então, hoje a gente vai falar de letras e vou apresentar para vocês as superfícies mais comuns encontradas na rua. E na aula posterior a essa a gente vai falar de personagens e as superfícies também. Então, boa aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube da Casa do Hip Hop, né? Cidade Tiradentes, Hip Hop Leste. Aproveitem e curtam a página, tanto do Facebook quanto no YouTube, Instagram, porque lá tá tendo muita coisa legal esse mês. Eles estão fazendo o mês do hip hop, então tá tendo muito conteúdo. Conteúdo de grafite, por exemplo, não é só o meu, que sou educador. Tá tendo de outros grafiteiros, de b-boy, que é educador, de b-boy convidado. Então tá bem legal mesmo, tá bem completo, né, a agenda deles. Então é interessante vocês visitarem. Então, antes de mais nada, para eu falar de superfície, eu tenho que explicar para vocês que o grafite, ele ocupa a cidade. Ele é uma ferramenta de expressão na qual a sua base, o lugar de aplicação é a própria cidade. Então, os muros, pilastras, portões, portas, o que mais que eu posso estar colocando como base, né, para a aplicação do grafite? Parede de tijolo, né, parede chapiscada, isso tudo é superfície que o grafite pode ser aplicável. Então, hoje eu vou apresentar para vocês o Trawap. A gente já falou do Trawap, a gente já falou da tag, já falamos do Piece, Y-Style e 3D. Porém, hoje a gente vai fazer o Trawap na prática, na parede, e vou mostrar para vocês como é a aplicação do Trawap em diversas superfícies. Então, primeiro de tudo, o Trawap. O Trawap, ele começa na tradicionalidade do grafite. Então, anos 70 já tínhamos Trawap. Trawap em inglês é vômito. Então, nada mais é do que a gente chegar e simplesmente lançar a letra o mais rápido possível, o mais expressivo possível. Por isso chama Trawap. O Trawap, uma das características principais dele, geralmente, são letras redondinhas. Então, eu tenho aqui para vocês um abecedário que eu fiz, pessoal mesmo. Isso aqui seria entregue para os alunos como material. Como a gente teve questões, né, da pandemia, eu não tive a oportunidade de imprimir, porém, está aqui para vocês, caso queiram tirar print. Tá? Então, temos do A ao I nessa página. E aqui a gente continua. Aí o S, o T, o U, aqui números, caracteres. Então vou voltar aqui para que vocês possam printar tranquilamente. Então, pessoal, isso aqui é uma base para que a gente faça o nosso Black Book. Então, todo abecedário, a gente pensa na letra da forma original, né? Como ela é do alfabeto mesmo, o alfabeto tradicional da língua portuguesa. E em cima desses caracteres a gente começa a lapidar. Então a gente começa a trabalhar as características do Trawap em cima do alfabeto comum. Então aqui eu vou ilustrar um exemplo para vocês. Eu vou fazer começando com a letra A e vou
colocar as formas que a gente transforma uma letra A em trawap. Então aqui uma letra A comum, maiúscula, e letra A minúscula. Então o trawap, ele tem como característica, como eu já falei, a base redonda. Então a gente pode pegar aqui os caracteres já prontos e se basear nele e ir arredondando. Então eu pego aqui a letra A e já faço a base dele, que eu fiz aqui triangular, arredondada. Outra característica do trawap é volume. Então, tanto aqui escrito letras, que é da estética trawap, que é mais simples, que é mais simplificado, eu faço assim também por uma leitura mais fácil, tá, pessoal? Eu não faço umas letras tão estilizadas, porque geralmente isso aqui vai na chamada do vídeo. Então, eu prefiro deixar letras mais simples e com leitura fácil. Que também é uma característica de trawap. Tem muitas pessoas que fazem trawap na rua com a leitura bem fácil. Não precisa ser um enigma. Então, a letra A aqui, peguei a base, copiei já deixando redondo, e aí vou arredondando e dando volume. Então, o que eu fiz? Eu peguei a parte externa do A, copiei trazendo formas arredondadas, e agora o truque é esse, só ir arredondando. Essa é a letra A. Letra A minúscula, ela já é mais fácil de transformar em trawap, porque ela já é redonda. Então, eu só repito aqui o círculo e faço a perninha do A, também arredondada. Bolinha dentro. Isso aqui entra no alfabeto de trawap, esse também. O que eu poderia estar fazendo dentro da letra A? Aqui eu não fiz uma bolinha? Então, eu posso de novo fazer a base redonda e pôr um pinguinho. Posso fazer a base redonda de novo e fazer aqui, ó, um tracinho, um asterisco, tá? Letra minúscula, mesma coisa. Deixei um pouco mais redonda a perninha. Posso só fazer um risco. Então, assim, é a criatividade, tá, pessoal? A gente tem diversos estilos de letras se baseando no alfabeto comum. O que eu posso fazer aqui, ó? Engrossar para trazer sombra. Né? Então, a gente tem aqui a sombra. Preencho minha sombra. Aí já dei corpo para a letra. Então, aqui é o princípio do trawap, tendo como base o caractere original, maiúsculo e minúsculo. Em cima dele, eu faço a cópia, trabalhando arredondado. Isso para trazer uma característica tradicional do trawap. Não é regra o trawap ser necessariamente redondo, tá? O que define o trawap, afinal? O trawap, ele é uma letra de fácil reprodução e pintura falhada. Então, assim, no conceito geral, o trawap é uma letra feia. Só que eu falo isso porque não tem problema nenhum, porque é o que eu mais amo fazer dentro do movimento grafite, é o trawap. Eu sou reconhecido pelo nome, pelos caracteres de trawap. Dificilmente eu faço um piece ou faço um wide style, eu já até tentei. Mas o que me agrada, não só o meu trabalho, como de outros grafiteiros, é ver o trawap na rua. Além da tradicionalidade dele, é a expressão. Então eu gosto dessa coisa expressiva. Nada contra o pessoal que faz um trabalho, eu valorizo muito quem tem esse domínio de wide style, de piece, de letras bem mais trabalhadas, letras recortadas. Só que você não vai ver isso no trawap, você não vai ver recorte, que foi uma técnica que a gente usou na aula anterior, né, de preenchimento de personagem. Você não vai ver pintura chapada, precisa. Vai ser aquela pintura um pouco mais esboçada, um pouco mais falhada.
Então essas são as características do Trawap, não necessariamente só a letra redonda, tá? Então, vamos lá, letra B. Só para ter mais um exemplo. Vou fazer com uma caneta um pouco mais escura, para que vocês tenham a visibilidade melhor aí. Então temos aqui o caractere A, maiúsculo e minúsculo, vamos para o B. B. Então o Trawap da letra B. Estou fazendo já a caneta, tá, pessoal? Como estamos avançando no estudo, alguns exemplos eu já posso passar para vocês diretamente, assim, diretão, sem necessidade de estar trabalhando rascunha lápis, apaga e refaz, igual a gente fazia no começo. Não precisa usar isso como regra. O lápis, se você gosta, não tem problema nenhum. Pessoal, o que eu fiz? Só copiei o externo do caractere original. Dentro vai da minha criatividade. Poderia fazer um B maiúsculo ainda, né? Ó, só o externo. Então ele não tem volume ainda. Então agora eu posso trabalhar volume, ó. Volume é uma coisa bem simples de trabalhar e o legal, bem criativo também. Por que criativo? Porque você pode jogar muita coisa dentro para fazer noção de pingo, para fazer noção de traço, mais um B. Então a regra é, copiei o externo, o interno eu brinco da forma que eu quiser. Então, ó, esse não precisa de sombra. Eu posso já fazer o B com essa serifinha aqui também, ó. Então, gente, estudo da letra é muito, muito, muito versátil mesmo, assim como o movimento por si só. Como eu disse, né, sempre vou estar falando essa palavra aqui porque é fato mesmo, da versatilidade. Tá, ó, B minúsculo. O que eu faço para não ficar simples? Sombra. Tá? Sombra é para valorizar o trabalho, é sempre legal, é muito legal fazer letra por conta da sombra. Sombra poderia ter 1 milhão de possibilidades também. Poderia fazer a letra B aqui, ó, maiúscula. Faço aqui a questão para dar a impressão de volume. E agora a minha sombra, ó, eu só posso deixar em branco. Ou, vamos supor que você tivesse um spray azul. O legal é que a ilustração do grafite, ela não necessariamente precisa ser igual ao grafite. Como eu faria um B agora, preenchido, eu vou preencher isso aqui para vocês verem. Depois vou refazê-lo, só para vocês entenderem mais um conceitinho aí que eu preciso reforçar, que é da aula anterior. Tem aqui um B, ó, sombra azul, pintura amarela. Imaginem latas de spray. Como seria aplicado na rua? Seria assim. Letra, a cor de base para a letra que você quer fazer, eu uso como esboço. Só para a gente estar reforçando a aula anterior, tá? E já entrar no conceito letra também. Então fiz aqui o B. O que eu faria aqui? Preenchimento. Então, a ilustração, ela é diferente do grafite. O que eu ia fazer aqui agora? Vou refazer esse mesmo B, só que com o conceito de preenchimento do grafite. Faria aqui a sombra. Pintaria. Então é assim que enxergamos o grafite na rua. E por último, vamos supor que a minha lata de spray de contorno pode ser qualquer cor, tá? Não se apeguem também ao preto, gente. Tanto é que geralmente eu uso marrom no contorno dos meus trabalhos. Por uma questão de conceito, tá? Não é só estética. Então eu uso bastante marrom para dar intenção de terra. Então é uma coisa legal também de vocês usarem. Tá, ó. Eu até gostei mais desse B do que desse até. Então usei o conceito conceito e técnica de pintura do grafite, de dentro para fora, tá? Então, ó, básico para a gente fazer Trawap, copia a parte externa do caractere original do nosso abecedário da língua portuguesa. O minúsculo também é a mesma coisa. Tendo isso como base, a gente lapida ele.
tenho muita dificuldade para fazer diretão igual você fez com caneta. Não tem problema, ó. Nossa amiga lapiseira, ou lápis mesmo. Então, refaço meu caractere. Vou deixar um pouco mais afastado aqui para dar certo. Fiz aqui a lápis, eu posso trabalhar nele mesmo, ó. E depois apago. Então, aqui uma letra A já está até pronta. Ela ficou originalmente triangular, não ficou arredondada igual essa. O conceito estético do Trawap eu prefiro arredondado, mas como eu disse, não é regra. Então esse aqui também entraria num Trawap tranquilo. Aí você só vai apagando e refazendo. Então aqui eu tenho a letra A, posso apagar as intersecções, aí entra aquela técnica lá das primeiras aulas de ilustração e vou refazendo. Então você pode muito bem lapidar a sua letra com o que você mais se sente seguro. Eu prefiro que vocês já façam diretão a caneta, só copiando o conceito do caractere original. Mas com um lápis dá super certo também. Porém, vai ter o trabalhinho de apaga e faz. Mas dá uma segurança maior também, tá, pessoal? Lápis. É sempre bom vocês terem no material de vocês lápis e borracha. Tem muito desenho que ele é mais dificultoso e o lápis e a borracha é essencial para que a gente tenha mais segurança mesmo, para definir traço, né? Para conseguir alcançar um estilo aí. Então, ó, tá vendo ali? Letra A. Letra Azinha a lápis. Foi lapidada, né? Então, ele serve como um parâmetro para que você trabalhe a sua segurança. Não tem problema fazer assim direto e também não tem problema fazer a lápis. Aqui a letra minúscula tá fácil. Eu posso só fazer um círculo aqui e engrossar a perninha. Venho reforçando a sombra. Pinto a sombra. Sombrinha dentro do círculo. E aqui eu apagaria a intersecção, ó. Então, apaguei a intersecção porque eu preciso de volume. Toda ilustração que tem volume, a gente elimina os traços internos, para que dê a impressão de volume. Então, ali a gente tem um A, no qual eu apaguei a intersecção. Um A minúsculo. Então, pessoal, esse é um conceito para que a gente produza Trawap. O Trawap geralmente tem muitos artistas e grafiteiros que começam dessa técnica de Trawap, desse estilo, desse conceito, né, até, e leva para um outro patamar, ou para uma outra visão e expressão artística. Eu não gosto de colocar essa questão de patamares, como se o Trawap fosse inicial e o 3D fosse o mega, né, aprendi tudo, estou produzindo 3D. São técnicas diferentes, são técnicas umas mais elaboradas que a outra. Mas no grafite não tem essa de patamar, né? Tanto é que, assim, a maioria dos grafiteiros, não só do Brasil, mas do mundo, até hoje fazem Trawap. Até pela diversão do Trawap, né? O Trawap não só o conceito todo que eu expliquei e puxando sardinha pro lado dele, ele também tem essa questão do divertimento, né? Dele ser mais legal de fazer, redondinho. A gente consegue fazer, por exemplo, um abecedário mais amplo, né? Ó. Então aqui eu trouxe para vocês 7 exemplos de letra A, 6 de letra B, né? Ó. Letra C tem 7, letra D é bem legal de fazer também, ó. Tem letras mais difíceis, por exemplo, uma letra Z. Letra Z é mais difícil de fazer, por quê? Porque é uma letra, primeiro que ela não é tão... ela não tem tanta diversidade. E ela é muito próxima do S, só que o contrário, então ela tem o seu grau de dificuldade. Então aqui se eu fosse, né, reproduzir o Z maiúsculo em Trawap, eu já viria aqui, ó. Fazendo redondo, é quase um número 2, ó. Tá? Então aqui eu tenho um Z, já joga a sombra.
Sombra diversifica para o lado que você mais ache legal no conceito estético. Então, sombra geralmente eu faço pro lado esquerdo. Mas não é regra também, tá? Então, letra Z ela é um pouco mais difícil de fazer. Ela não tem, por quê? Porque ela não tem tanta diversidade. Igual a letra D que eu fiz ali. Ah, ó, letra C. Letra C a gente faz aqui. O minúsculo e o maiúsculo, eles são iguais, né? Só diferencia o tamanho. Então, a gente copia e traz as características. Quadradinho, redondo. Letra C é uma bem simples. Ó, arredondado, porém mais próximo do caractere original. Só que trazendo volume, sombra, acabou. Então, A, B, C até o Z. São técnicas diferenciadas para que vocês consigam elaborar e fazendo a elaboração do básico e simplesmente, como eu expliquei, copiando o caractere original do nosso alfabeto, você vai muito longe. Você pode encher a folha de letra A, por exemplo. Então, peguem o exercício no caderno e treinem, treinem e treinem. É uma coisa que eu também sempre peço para vocês. O treinamento no Black Book é essencial para que a gente descubra o nosso estilo. Estudo de outros grafiteiros, também, imprescindível. Pegue outros grafiteiros e estude o que ele está fazendo. Outro artista, além do grafite, também estude o que ele está fazendo. Não tem problema nenhum beber das fontes. Cópia é outra coisa. Inspiração. Inspiração no geral, né? Não só de letra, mas de personagem também. Então você pode pegar referência, que eu acho que é a palavra até mais... Para essa questão, né? A palavra mais coloquial aí é referência. Então não entendam como cópia, e sim como referência. Pessoal, vendo aqui o Trawap, a sua reprodução, né, de letras, agora a gente vai para as superfícies. Então, pessoal, para falar de superfície, a gente vai começar com parede rebocada usada. Então, ó, eu tô trazendo aí para vocês a parede do meu ateliêzinho aqui, né? Que é onde geralmente eu gravo quase 100% das aulas. Porém, hoje vai ter um caráter diferenciado, porque aqui, o único exemplo que eu tenho aqui dentro, que eu posso mostrar para vocês, é parede rebocada usada e piso, que eu tenho um pedacinho de piso ali que eu vou fazer bem pequeno mesmo, pra vocês entenderem a reação da tinta no piso. E depois eu vou mostrar um outro ambiente para mostrar as paredes chapiscadas, tá? Então a gente vai parede por parede. Primeira parede, mais comumente, que a gente vê na rua. Parede rebocada, dá para ver alguns furinhos. E, por exemplo, a aula anterior, ainda a gente consegue ver um pouquinho dela, né? Ó, tem a tinta branca passada por cima, um rabisco de verde, tem até um começo de um rosto de um ET ali que eu não terminei. Proposital. Geralmente na rua, a gente vai encontrar paredes assim para fazer nosso trabalho, tá? A não ser que a pessoa que te contratou deixe a parede já no esquema para vocês. Fora isso, a gente vai encontrar as paredes assim, originalmente, tá? Então, mais de um tom de cor, um rabisco aqui, outro ali. Uma coisa que eu peço é, não interfiram, por exemplo, aqui ó, escrito arte, picho, porque se é de outro artista ou até de outro pichador, isso complica para vocês. Então, conceito de grafite, nunca faça grafite em cima de outro artista, a não ser que tenha permissão, a não ser que já tenha apagado, a não ser que esse artista seja seu amigo e permitiu, ou o grafite seja seu e você vai renovar. Fora isso, vai dar confusão. Então, grafite que está na rua, por mais antigo ou por mais que você não goste, se respeite, tá? Então, aqui é um exemplo do quê? Uma parede já apagada, com grafite anterior, e que a gente vai dar uma nova cara a ela.
E como eu mesmo fiz esse grafite anterior, cabe a mim a renovar, tá? Então a gente tem que pensar nisso também na renovação. Eu vou trazer uma cor um pouco mais forte para vocês hoje, de exemplo, só para a gente cobrir o fundo também, para vocês entenderem o que é também o conceito. Eu não posso pegar uma parede com uma mancha anterior e ter uma tinta que não apague a mancha anterior. Eu tenho que vir com uma tinta sempre mais forte do que a anterior, tá? Então esses são os conceitos básicos para que vocês obtenham ali ó, na ponta da língua como uma questão ali diária, né? Como eu falo que não tem regras em algumas situações, mas essa é uma regra, por exemplo, que a gente tem que ter em mente. Não fazer em cima do trabalho de outro grafiteiro, tá? Então a gente vai fazer aí um trawap, contorno, e vou fazer um exemplo de trawap um pouquinho mais elaborado, porque o trawap começou a elaborar muito, ele já não é mais trawap, ele já entra numa característica piece, tá? Lembrando que não existem patamares, mas existem técnicas diferenciadas e uma técnica mais elaborada que a outra. Então aqui só vou separar as latinhas. Bom, tenho 2 tons de cor e o látex. Bom, como eu sempre começo com exemplos que cabem no bolso, a gente vai usar aqui o latexinho, tá? O látex é a tinta mais em conta pro grafite. As latas de spray, elas estão cada vez mais caras, então a gente tem que trabalhar o orçamento antes de qualquer coisa nessa aula. Então, nada mais justo do que eu passar para vocês técnicas de economia de dinheiro. Trabalhamos o látex na aula anterior falando de preenchimento de personagem, hoje a gente vai trabalhar o rolo e o látex no preenchimento de letras. Então aqui, mesmo exemplo da letra B. Letra B que eu comecei de dentro para fora. Então vamos fazer aqui. Só que eu vou fazer agora uma letra P, que é a primeira letra do meu nome no grafite. O que eu faço aqui, ó? Eu já tenho em mente o P do alfabeto português que eu acabei de passar para vocês aí, tá? A linha de fora e as linhas internas. Primeiro começo com as linhas de fora. Tem uma letra P. O que eu poderia fazer aqui? Ou esse exemplo, que eu já estou definindo o pontinho do P, né? E aí eu preencho. Agora vocês vão entender do que se trata essa parede. Essa parede ela é rebocada, então ela é uma parede boa até para nós grafiteiros, porque geralmente a gente encontra muita parede ruim na cidade. O que eu quero que vocês entendam aqui? Que mesmo passando o rolo, fica falhas. Por quê? Porque é uma parede usada já. Então a gente tem ali alguns pontinhos da cor anterior. Então o rolo ele vai chegar nesses pinguinhos. Então vem aqui e preenche tudo mesmo. Trawap, lembra que eu falei que o preenchimento não é exato, isso e aquilo? Porém, uma coisa que eu esqueci de falar, o rolo, ele faz esse trabalho mais exato. Então assim, ele já é uma economia de grana e ele ainda faz um preenchimento mais contundente do que a lata de spray. Então, dependendo da superfície, não tem erro. A gente usa o rolo e vai ter sucesso. Pessoal, na rua a gente espera secar, ou então a gente faz o letreiro inteiro, né? Por exemplo, eu assino o plano B, né? Que é meu nome de grafiteiro. Então poderia fazer um L aqui também, que eu não passei como exemplo, mas vamos reproduzir. Fazer uma letra L. Entenda que eu estou fazendo redondinho. Mas poderia ser quadrado. Então tem aqui um P e um L. Então, na rua, enquanto eu estou fazendo o meu letreiro inteiro, que tem aí 7 caracteres, né? São 6 letras, e aí eu faço um ponto de exclamação, às vezes eu faço uma gotinha, vou fazer uma gotinha aqui também para vocês verem. Tá? Então são
caracteres que a gente usa no Trawap que é para enfeitar. Não é porque o Trawap é uma letra simples que ela não mereça os seus enfeitezinhos, né? Então é uma forma ali da gente trabalhar mais legal o nosso letreiro. Então tem um P, um L e vou fazer aqui, ó, aquela gotinha famosa. Tá? Comum. É até comum no Trawap. É até legal você diversificar, não só fazer gotinhas. Pode fazer bolinha, pode fazer asterisco. Então, pessoal, vamos supor que eu tenha escrito plano B. Quando eu fui lá para o B, o meu P ele já está passivo de contorno. Então, não tem problema com secagem. Agora vem aqui na lata. Sempre chacoalha a lata antes de trabalhar o traço. Chacoalhou a lata, saiu o gás e agora está saindo só a tonalidade, já está pronta para o contorno. Qualquer coisa, teste. Não faça o teste na parede, faça o teste no chão, por exemplo. Então, se sua tela é essa, você não vai ficar fazendo esses testes. Como aqui é uma parede de teste dentro de um ateliê, não tem problema nenhum. Então, vamos lá, contorno. Esse é o Trawap. Meu P em cima do L. Bolinha de dentro. Pronto, tem um P e um L. Vocês podem ver ali que embaixo da letra P ficou um resquíciozinho aqui de laranja, né? Não tem problema, porque com a sombra a gente elimina esses defeitozinhos que ficou. Trawap é super aceito isso aqui, não tem problema também. São conceitos artísticos, tá, pessoal? O conceito artístico do Trawap é esse. É feio mesmo. É um feio que eu acho lindo, mas é feio. Então eu poderia deixar aqui, por exemplo, mas eu vou fazer ele um pouco mais elaboradinho. Então o que eu estou fazendo agora? Sombra para a esquerda. Que é uma coisa que eu faço aí a caneta, né, para vocês. Então fiz aqui sombra. Começamos de dentro para fora e terminamos no contorno. Pronto. Com a secagem não completa do látex, acontece isso aqui, ó, o látex acaba se sobressaindo, porque geralmente o spray, nem sempre a cobertura dele é tão eficiente. Então o que acontece? O látex ele sobressai, porque ele ainda não está seco. Por isso que é importantíssimo tinta 100% seca, o mais seco possível. Agora a gente vai continuar esse letreiro com a técnica do spray. Mesma coisa, chacoalha a lata. Esse teste faça no chão. Agora vamos lá, eu tenho um P, um L, vamos para a letra A. De novo, pensando no caractere da língua portuguesa e só arredondando o meu traço. Pronto. O correto era eu escrever plano B diretão, pintar e por último contornar. É que eu estou explicando para vocês como reage o contorno no látex e como reage o contorno no spray. E o seu preenchimento também. Tá? Porque, por exemplo, aqui, quando eu for fazer, quem não tem técnica, se atrapalha. Por quê? Vai passar por cima do preto. Quem não tem a técnica ainda 100%. Por isso que letreiro se faz inteiro, depois contorna. Ó, agora eu vou explicar para vocês um pouco da técnica do preenchimento do Trawap. Ele tem como característica esse zigue-zague visível. Então isso é um conceito estético do Trawap. Então por isso que é bem legal fazer Trawap de spray. Até mais do que de látex, por mais que o látex seja barato. Porque ele vai te dar esse zigue-zaguezinho aí de falha, né? Proposital. Então aqui eu tenho um P, um L, um A. Agora eu vou fazer a letra posterior, só para vocês entenderem o conceito do que eu falei do preenchimento. Vamos usar uma cor um pouco mais que ressalte. Letra M. De novo, tendo em base o alfabeto.
preenchimento. É muito mais prático o spray, porém é a questão do preço mesmo, tá? Então aqui, ó, o spray ele já nem reage igual reagiu aqui, ó. Aqui tá craquelando a tinta. Se não der pra ver, eu vou dar um zoom daqui a pouco. Agora tem aqui a letra A. Sombra para a esquerda, porque eu comecei minha sombra na esquerda, tá? Então continuo na esquerda. Poderia ser direita também. Um risquinho. Letra N. Fiz a letra N. Sombra. E tá aí. Tá? Então aqui, látex e spray. Látex e spray é a combinação perfeita do grafite brasileiro. Então, para vocês entenderem ali que eu falei do craqueladinho, ó, algumas falhas ali na letra P. Por quê? Por conta da secagem. A secagem do látex não se deu 100%, acontece isso. Correto? Então tem aí P, L, A. Então vamos fechar aí, né? Vamos fazer o O. Vamos de azul agora. Azul mais voltado pro verde, do mesmo daquele personagem. Então, pessoal, o certo é fazer o letreiro inteiro e depois contorna, tá? Pessoal, perdão. Desculpa, tá? Acidentes acontecem. Live é isso mesmo. Deu um probleminha aqui no meu tripé, mas já vamos retomar. Então, ó, letra O. Só para diversificar um pouco as letras e vocês verem a totalidade de como a letra reage na superfície rebocada, tá? Rebocada, antiga, com as suas imperfeições. Então temos aí a letra O, e aí o preenchimento para o AP mesmo. Preenchimento para o AP original. Então, zigue-zagueando, aparecendo um pouco da minha superfície original. Então essa é a letra O. Só vamos fazer plano para a gente poder apresentar para vocês as outras superfícies. Então, letra O, já faço o contorno. O que eu vou fazer aqui? Um rostinho. Tá? Então, para vocês entenderem também a versatilidade do alfabeto. O alfabeto ele é extenso, né? Além dele ter várias letras, cada letra tem a sua diversidade. E aqui para finalizar, o nosso ponto de exclamação. Só para a gente entender um pouco das questões para elaborar, né? Além do que a gente já conhece, né? De caractere, coisas que elaboram o nosso trabalho e dão maior detalhamento. Beleza, pessoal? Então, ó, letra Trawap numa parede com um reboco não muito bem acabado. É assim que haja tinta látex e a tinta spray no reboco. Então, falando de superfície mais comumente na cidade, a gente vai ver mais isso aí. Ó, a reação da tinta látex com spray. Tá? Então agora eu vou apresentar para vocês uma outra superfície que é bem comum de ver na cidade de São Paulo, que é paredes com piso. Então, pessoal, mostrando para vocês como reage o spray numa superfície um pouco mais lisa, do domínio que a gente tem que ter. Então eu tenho aqui só um pedacinho de piso, que é para dar a entender que é uma parede com revestimento. Porque como não tem nenhuma parede de revestimento aqui para dar o exemplo, vamos fazer
um mini grafite aqui. Tá? Então tem aqui o piso. Então eu vou fazer aqui a letra P de novo. Preenchi. Tá? Tinta de contorno. Lembrando que tinta de contorno poderia ser qualquer uma. Eu poderia inverter aqui a situação. Vou até fazer uma cor escura com contorno claro. O que o piso precisa? De mais controle da letra. Mais controle do spray, mais controle da válvula. Por quê? O piso ele é muito mais fácil de acontecer isso aqui, ó. Por ser liso. É um revestimento, né? Aqui tem uma resina, né? Na fabricação do piso, então escorre, respinga com mais facilidade, marca também muito mais fácil. Então as marcas que a gente tem aqui, né, em volta do spray, que é até característica do grafite mesmo, esse respingado, para quem não gosta, uma parede de piso vai ter um pouco mais de dificuldade, tá? Então você quer um piso, ó, parte de trás, e aqui mostrando como reage o spray no piso. Se a gente pegar o látex e passar, vou fazer aqui também o mesmo esqueminha que eu fiz lá. Dificuldade um pouco maior por ser menor a nossa tela, né? Então, ó, o látex ele pega bem várias superfícies, porém ele já mostra um pouquinho de escorrido. E outra coisa, a demora da secagem é muito maior, o tempo de secagem é muito maior, tá? Então aqui eu fiz com látex para vocês entenderem. E aí assim, a secagem, se você for esperar, pode ter paciência, que vai demorar muito mais. Vocês vão ver como vai reagir o spray em cima desse látex ainda fresco. Tá? Então tem aqui uma letra P, redondinha, mais propriamente dita do Ultra UAP, e esse aqui também entra muito bem no Ultra UAP. O que acontece? A mesma coisinha que aconteceu lá na parede, porém o látex ele chupa muito mais o preto, ou qualquer cor que você use de contorno. Tá? Então essa é a dificuldade dessa superfície. Revestimento. Tá? Então o detalhamento é outro, o acabamento é outro, porém é muito mais fácil de trabalhar em superfícies lisas, na questão estética. Agora na questão de tempo de seca, de técnica de contorno, vai ter um pouco mais de dificuldade do que uma superfície porosa ou uma superfície, nesse caso aí que é um reboco. E agora eu vou apresentar para vocês o último modelo de superfície que é bem comum na cidade de São Paulo. Então, pessoal, para a gente finalizar as superfícies e as letras, né? Estou trazendo para vocês aqui uma das que é bem comum também na cidade, que é o famoso chapisco ou choquito, né? Na linguagem grafiteira, é choquito que a gente chama. Então nada mais é do que uma parede bem porosa, sem acabamento e só com aquele cimento chapiscado mesmo, tá? Então aqui é um dos melhores exemplos do que vocês vão encontrar pela cidade de São Paulo. Vou mostrar aqui para vocês também como reage o spray, né, nesse tipo de parede. E só o spray, porque com o látex vocês vão ver a dificuldade que é. Então vamos fazer de novo a letra P. Qual a diferença dessa superfície para as superfícies que eu apresentei anteriormente? O controle que a gente tem da tinta. Então aqui muito difícil vai escorrer. Só que o grau de dificuldade é maior. E o gasto de material também. Vamos fazer uma letra P e vou preencher de preto. Estilo Ultra UAP, tá? Lembrando que a gente está trabalhando no estilo Ultra UAP. E aí vou mostrar para vocês o contorno claro. Então agora a gente está trabalhando inverso. Estamos fazendo preto e contorno claro. Que também casa super bem.
sombrinha, reforça um pouco mais, né? É uma parede que chupa bastante tinta também. Pronto, temos aqui a letra P. Entendam que o destaque da letra escura com contorno claro é bem legal também. Tá? Então aqui trazendo técnicas para vocês tradicionais do grafite e as superfícies mais comuns na cidade de São Paulo. Tá? Que eu tenho conhecimento nessa, São Paulo e região. Agora explicando para vocês como a gente faria esse trabalho com látex, que seria uma coisa quase impossível. Então toda vez que tiver um muro choquito, tenham um material específico, que é o spray, não tem para onde fugir. Ou o borrifador, que é uma aula que a gente vai ver mais para frente, que são técnicas de materiais que não são usuais para o grafite. Então o borrifador é uma delas. Então, ó, só para vocês entenderem como reage o látex. Ele deixa muito mais falhas. Tá? Então, o que aconteceria aqui? Um gasto maior de material. E aí o preenchimento não vai ficar exato. Então, eu poderia ficar aqui o dia inteiro fazendo esse trabalho de preenchimento e a gente ainda sempre ia ter algumas brechinhas. Como o Trawap é um trabalho de preenchimento não exato, né? Igual eu expliquei, poderia fazer assim? Poderia, por um conceito estético, fica até legal. Porém, para quem gosta de preenchimento total da letra, ou até letra chapada, já não ia dar certo. Por conta da superfície. Tá? Então, ó, essas são as superfícies mais encontradas, mais comuns na cidade de São Paulo. A visão de longe, principalmente dessa letra P laranja que eu fiz agora, é aceitável, né? Dependendo do ambiente, dependendo do espaço de leitura, né? Você vai fazer essa letra para a pessoa ler da onde. Então, dependendo da distância da leitura, é aceitável. Mas eu vou mostrar de perto ali para vocês verem como reage o látex na parede choquito. Ó o spray como fica perfeito e ó o látex como fica bem falho. Para um conceito estético do Trawap é até legal, tá? E aqui os tons inversos, né? Então deixei o preto como preenchimento e a letra clara, ou a cor clara, como contorno. Então, por um conceito estético, esse aqui é aceitável, dentro do Trawap, ou a distância, né? Ó. Então, se a gente vai distanciando, a leitura fica mais legal. Na real, assim, o que define é o contorno. Se o nosso contorno tá legal, tá aceitável, dependendo do distanciamento de leitura, ficou ótimo. Fica perfeito esse Trawap, tá? Então essas foram as superfícies na cidade de São Paulo que eu quis apresentar para vocês. São exemplos, tá? Então uma parede rebocada com seus defeitos, uma parede mais lisa que seria revestida, que aí eu fiz um pedacinho de piso, e a parede choquito. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu quis trazer um pouco para vocês da técnica de letra, como produzir, como reproduzir as letras e como aplicar em superfícies distintas. Apresentei para vocês as superfícies mais comumente em São Paulo, né? Geralmente a gente vai encontrar esses rebocos aí mal feito, ou uma parede já azulejada, ou o famoso choquito, né? Que são as paredes chapiscadas sem acabamento. Todas são superfícies para grafite, assim como metal, assim como madeira, tá? Então essas são as superfícies que a gente encontra na cidade de São Paulo. Metal e madeira é porque eu não tive exemplo mesmo palpável aqui para vocês, mas imaginem a técnica do piso, a gente usa para o metal, por exemplo, porque ambos são superfícies super lisas, tá? Então não vai cimento, não vai tinta, então a tinta que a gente vai usar para a produção do grafite, ela reage diferente nessa superfície. Peço desculpa pelo acidentezinho com o celular, mas toda live tem alguma coisa, né? Vários famosos aí fazendo live e tendo as suas mini gafes, comigo não seria diferente. Não quis voltar e nem editar, que é para vocês verem que aqui é verdadeiro mesmo as questões, tá? Toda aula eu apresento um livro,
Hoje eu vou apresentar mais um, tá um pouquinho judiado, mas tá inteiro ainda, tá? Alex Valauri. Ele lançou um livro pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo. E nesse livro aqui é bem legal que ele trabalha um pouco da questão, ó, São Paulo e Nova York como suporte. Então foi basicamente o que eu falei na aula de hoje. Trouxe para vocês os suportes da cidade de São Paulo. Aqui, né, tirando o título que é São Paulo e Nova York, a gente pode utilizar muito bem o exemplo do livro. Alex Valauri é um artista contemporâneo que é do ramo do grafite também, porém ele leva a sua arte para um lado que a gente vai ver ainda aqui, tá? Que é o stencil. Então ele trabalha bastante stencil, ó, que é o recorte do material como produção do trabalho. Então é uma técnica bem legal e é uma coisa bem técnica mesmo. O legal do stencil é que o trabalho maior está em produzir a máscara, que é o stencil, né? E na hora que você aplica é bem mais prático. Então o trabalho maior está em fazer o molde para essa mão do que aplicar. Porque isso aqui não foi feito à mão no spray, tá? Só para vocês entenderem um pouco do stencil. O stencil ele é feito numa placa de papelão ou naquelas placas de plástico onde são gravados os raios-x, né, corporal. E aí a pessoa faz com o estilete e depois passa o spray e aí sai o desenho. Então o Alex Valauri ele é muito forte nisso, ó, aquelas rosas ali de fundo, tanto o sapato aqui de salto alto da mulher feito no stencil. Depois ele vem e aplica o spray. Tá? Então é uma apresentação de um livro que ele fala do suporte e foi basicamente a aula de hoje, né? Superfícies que a gente usa para aplicação do grafite. Suporte, superfície, como quiser chamar. Então, muito obrigado por mais uma aula. Não se inscreva. Não esqueçam de se inscrever no canal da Casa do Hip Hop da cidade de Tiradentes e acompanhem todo o conteúdo que está sendo postado lá, porque tá bem legal mesmo, tá? Tá muito completo. Tá vindo muita coisa do hip hop, não só grafite, não só um grafiteiro. Então, essa minha live é mais técnica, né? A gente fala muito mais. Então, vocês vão ver lives um pouco mais sucintas, de grafite mesmo, eu digo, com outros artistas. Então, muito obrigado. E aguardem a próxima aula que a gente vai falar também um pouco de superfície, mas trazendo personagens na prática.